O show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Nessa manhã de domingo eu converso mais uma vez com o grande médico endocrinologista e clínico geral, Dr. Silvio Provenzano, meu amigo grande tricolor. Bom, o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi hoje sobre ejaculação precoce, disfunção erétil e cancro duro e cancro mole. Assuntos que os homens, muitos, não gostam, têm vergonha de conversar e principalmente de procurar um médico também, o que é mais grave, mais sério ainda. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Um beijinho especial para uma amiga que acompanha o Serviço de Saúde há muito tempo, a Tânia Loureiro, que certamente está ouvindo agora o programa. E ontem, Heleno, nós tivemos um evento muito bonito no CREMERGE, que foi os médicos jubilados, com 50 anos de formado, né? Foi uma festa fantástica. E o que foi mais fantástico? Quantidade de colegas que vieram me abraçar por causa do Serviço de Saúde, nos acompanhando, para vocês, do Comunal Maia, enfim. Um abraço afetuoso. Realmente o objetivo do Serviço de Saúde é poder, sempre que possível, de uma forma bem clara ao entendimento da população, repassarmos informações que a gente entende que são bastante úteis, até para alertar a família Tupi que nos ouve quando procurar assistência médica, porque tem problemas que acabam se transformando em obstáculos intransponíveis quando você vai deixando para lá, empurrando com a barriga, e o assunto de hoje é um desses. Então a gente vai tentar alertar o que é essa tal de disfunção erétil, tentar explicar o que é o mecanismo da ereção. As pessoas... são coisas que acontecem espontaneamente nos homens, muitas vezes, sem qualquer estímulo. Como é que isso acontece? A gente vai tentar explicar e dizer quais são os problemas que esse tipo de funcionamento orgânico fundamental para a preservação da espécie pode ter problemas. Pode sim, de várias naturezas. Vamos tentar alertar a família Tupi. Pois é, como eu falei agora há pouco, tem homem que tem vergonha de conversar com as pessoas sobre isso e principalmente procurar um médico, né? Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre ejaculação precoce, doutor Silvio? Vamos primeiro conversar sobre mecanismos de ereção. Você sabe quem foi o primeiro que entendeu como é que ocorria a ereção no ser humano? Você não vai acertar nunca. Nunca. Leonardo da Vinci. O grande Leonardo da Vinci, que pintou a grande Mona Lisa, né? Ele dissecava cadáveres para estudar a anatomia humana e tem desenhos deles fantásticos sobre o corpo humano. Foi um dos primeiros anatomistas, além do genial criador que ele foi, né? Um homem à frente da sua época, sem dúvida. Ele percebia que existe dentro do pênis 3 tubos, 2 canais paralelos, lateralizados, que são os chamados corpos cavernosos, e um corpo esponjoso na parte de baixo do pênis, por onde passa a uretra. Quando os corpos cavernosos eles se enchiam de sangue, ocorria um enrijecimento do membro e um aumento de volume. Então é devido à entrada de sangue nesses corpos cavernosos que ocorre a ereção. E, portanto, isso tem comandos vasculares e nervosos. O cérebro emite mensagens que dilatam os vasos. E a dilatação desses vasos permite que haja o preenchimento desses corpos cavernosos com sangue. No entanto, se houver algum problema que dificulte o preenchimento desses corpos cavernosos pelo sangue, dos tubos vasculares, pode ser que haja comprometimento da função da ereção. E você vai ter uma disfunção erétil. Das disfunções eréteis, a gente tem algumas. A ejaculação precoce que você me perguntou, eu vou te responder, é uma delas. O que é isso, doutor Silvio? É quando o orgasmo masculino ocorre menos de 1 minuto após a penetração, às vezes até mesmo antes de ocorrer a penetração. Entendi. E isso está muito associado, primeiro, à adolescência. Existem uma série de teorias a esse respeito, excesso de hormônio, etc. e tal. E quando ocorre na idade adulta, o que eventualmente pode acontecer, até porque disfunção erétil, para você ter ideia, Heleno, são 155 milhões de homens no mundo que procuraram auxílio médico por conta desse problema. Estima-se que 1 em cada 3 homens apresente esse problema. E eu diria que nem metade procura auxílio médico para ajudá-lo. E com auxílio médico, esses problemas são facilmente resolvidos. Com aquela pílula, nem sempre.
Ah, porque tem aquela pílula mágica, bobagem. Aquilo ajuda, evidentemente, em algumas situações, mas cabe ao médico a prescrição. Na ejaculação precoce, quando ocorre na idade adulta, é distúrbio psicológico. Sentimento de ansiedade, de medo, insegurança. E isso com terapia e alguns exercícios e técnicas que são ensinadas pelo médico urologista, psicoterapia sempre que possível com psicólogo, descobre-se a causa do medo, a causa dessa ansiedade, e aí você consegue, com os exercícios e as técnicas que vão ser ensinadas, controlar essa situação. E outra coisa, atire a primeira pedra que nunca teve seu problema. Isso tem que ocorrer de forma repetida, para que configure de fato um problema que mereça atenção médica, inclusive com relação ao outro problema que é mais comum, que é a chamada impotência sêundia, a impotência sexual. O que é isso, doutor Silvio? Vai perguntar? Claro, já pode até responder. Eu estava na ponta da língua. Ah, mas sem você perguntando não tem graça. A impotência, Heleno, é a incapacidade que o homem tem de ter uma ereção ou de manter uma ereção. Às vezes ele tem, mas perde a ereção no meio do processo. E existem diversas causas associadas a esse problema. E eu espero que você me pergunte. Está seguindo o meu roteirinho aqui. Vamos então às causas, doutor Silvio. Vamos lá, Helena. As causas são muito variadas. Tem, como eu disse há pouco, em função do mecanismo da ereção, causas vasculares. Né? As causas vasculares é qualquer condição que impeça a circulação do sangue. E aí eu tenho causas próprias dos vasos, devido a um problema de aterosclerose desses vasos, que impede o fluxo sanguíneo. Eu tenho também algumas substâncias que dificultam a circulação. A mais comum de todas é a nicotina do tabaco. Né? O fumante ele tem uma tendência maior, inclusive vem hoje já, por lei, nos maços de cigarros, pode causar impotência e causa. Principalmente quando a quantidade de cigarros fumados é maior, mas mesmo poucos cigarros podem provocar uma dificuldade na dilatação dos vasos que permite o enchimento dos corpos cavernosos e a ereção não ocorre da maneira que se espera. Eu posso ter problemas neurológicos, porque eu disse que para que haja a dilatação dos vasos, eu preciso de estímulos nervosos. Então, por exemplo, algumas doenças da coluna, traumatismo de coluna, há um impedimento do estímulo elétrico para dilatar os vasos. Uma outra doença, esclerose múltipla, por exemplo, ela pode provocar isso. Eu posso ter um processo degenerativo dos neurônios, e aí o diabetes tem uma participação importante na neuropatia autonômica. Engraçado isso, que nos livros latinos, a neuropatia autonômica mais comum é a hipotensão postural, sobre a qual a gente já falou aqui, inclusive. Quando eu pego o livro anglo-saxão, que é uma outra cultura diferente da nossa, a neuropatia autonômica mais comum é a impotência. Isso por quê? Porque nós latinos temos uma vergonha de falar. Contar a história rapidinho. Uma vez eu fui atender um paciente diabético, ele veio ao consultório, ele e a esposa. A esposa permaneceu calada a consulta toda, era um diabético já, com algum tempo de diabetes, com um controle ruim, ainda por cima, acredite, fumante, bebia, estava tudo descontrolado. E aí eu perguntei dos problemas, e aí quando chegou no final, ela virou e falou assim, bateu a mão na mesa e falou assim, bom, ele não vai ter coragem de lhe falar, olha, o negócio não funciona mais. O homem tem uma dificuldade muito grande de assumir dificuldade na esfera sexual. Isso é uma bobagem, porque nós temos recursos para ajudar a resolver esse problema que interfere diretamente com a felicidade do casal. Então é importante que se fale a respeito, é importante que se procure o auxílio médico adequado para que uma série de exames, quando necessários, sejam realizados de modo a ajudar a esclarecer o porquê daquela dificuldade. E aí a gente poder, evidentemente, adotar as medidas que forem necessárias. Eu posso ter também, como causa de impotência, Heleno, alterações hormonais, diversas, mas a mais comum é quando há uma baixa nos níveis de testosterona no sangue do homem. Isso também pode ser verificado através de um exame simples, que é a dosagem da testosterona. E aí, evidentemente, havendo a confirmação de que o nível de testosterona naquele homem está diminuído, o tratamento é feito até pela reposição dela sempre que isso for possível, porque existem algumas condições que são impeditivas do uso desse hormônio no homem. Eu posso ter o uso de algumas drogas,
como causa de impotência. Dentre elas, por exemplo, alguns tipos de antidepressivos, alguns antihipertensivos. Eles podem ter efeito, eu me lembro, há muitos anos atrás, hoje nós temos drogas para controle da pressão arterial absolutamente seguras, sabe, Helena? Sem qualquer comprometimento. Mas no passado, e eu estou velho, a carteira de identidade amarelou de vez, a gente não tinha tantas opções assim. Eu me lembro que eu tinha um ambulatório de diabetes que nós criamos num hospital que ficava em Rocha Miranda, isso há 30 e poucos anos atrás. E eu me recordo de um senhor que eu fui atender, já nos idos dos seus 40 e poucos anos, para mim era um senhor naquela época, era um garotão, ainda não tinha chegado aos 30, e aí eu prescrevi os remédios para ele, porque tinha pressão muito alta. Semana seguinte ele veio com o saco de remédios que ele tinha pego lá no hospital, naquela época se dava o remédio no hospital, jogou tudo em cima da mesa. Aí eu virei e falei, o que houve, meu amigo? Ele falou assim, aqui, doutor, eu posso morrer torto, mas o senhor não está entendendo. Eu fiz, inclusive, uma casinha nos fundos para abrigar a filial. Eu compareço sempre, estou tomando essas porcarias, acabou, nem na matriz, nem na filial. Olha, cada história que a medicina te conta, eu me lembro da revolta dele. Tadinho. Isso, na época, não tinha muita opção, mas hoje não. Hoje a gente tem medicação segura. Mas, eventualmente, você pode estar usando algum medicamento, conversando com o médico e diz, olha, eu vou trocar esse por outro e resolve um problema. Cirurgias. Você sabe que cirurgia pode ser causa de impotência? Cirurgia do aparelho digestivo, por exemplo, do reto. A mais comum é da próstata, mas hoje, graças ao avanço da tecnologia, é possível ao médico, num caso de câncer de próstata, sobre o qual falamos semana passada, fazer a retirada da próstata sem provocar dano aos nervos da região. E é exatamente lesão desses nervos que pode provocar um problema de impotência num homem, difícil de ser resolvido nesse caso. Às vezes a solução é prótese peniana, da mesma forma que na neuropatia diabética, muitas vezes essa é a solução. E olha, quem experimentou diz que é fantástico, resolve mesmo. E por fim, mas não menos importante, quando eu tenho uma doença avançada, tipo um câncer, eu tenho que fazer radioterapia da região pélvica. Por mais que a radioterapia tenha avançado, você sabe que ainda pode provocar algumas lesões que dificultem. E, finalmente, você já ouviu falar numa coisa chamada doença de Peyronie? Não. Doença de Peyronie pode ser causa de impotência. Por quê? É quando eu tenho dentro do pênis uma fibrose que faz com que ele fique meio torto. No momento da ereção, ele tem uma curvatura acentuada, o que dificulta a relação. Muitas vezes, o aspecto psicológico leva à impotência. E, finalmente, priapismo. Você já ouviu falar? Também não. Cara, priapismo é uma ereção que dura mais de 4 horas. Que isso? Acredite. E isso aí, veja bem, essa ereção, ela, ao contrário do que você pode imaginar, é terrível. Porque além de ser extremamente dolorosa, pode provocar lesão que leva à impotência. Então, veja bem, família Tupi, acima de tudo, falar abertamente de um problema que certamente é muito mais comum do que vocês imaginam. Isso não é motivo de vergonha. É um tabu que foi criado dentro da cultura latina, que é uma grande bobagem. Não tem nada a ver com virilidade, com masculinidade. É uma dificuldade que pode ter raízes orgânicas, que investigando a gente resolve, mas pode ter também raízes psicológicas. E com apoio psicoterápico adequado, com as técnicas adequadas, a terapia até às vezes do casal, vai ser resolvido tranquilamente. E antes de encerrar rapidamente, por favor, com relação às DSTs, né? Sim. Como prevenir e tratar o cancro duro e o cancro mole, doutor? Então, rapidinho, porque já metade está resolvido. Nós falamos aqui sobre sífilis. E o cancro duro é sífilis, e eu falei que o tratamento é feito com a penicilina benzatina, inclusive devendo ser aplicado em ambiente hospitalar, porque pode acontecer uma reação chamada reação de Herxheimer. E isso é bom que esteja sob observação hospitalar. Não tem risco de morte, mas é um mal-estar muito grande que o paciente sente no momento em que é aplicada a penicilina benzatina. Com relação ao cancro mole, é uma lesão ulcerada, do mesmo modo que a sífilis, mas com aspecto bem diferente. Na sífilis é uma lesão única. No cancro mole pode ter mais de uma. É uma lesão feia, suja, com uma base necrótica, com odor fétido, que dá tanto no homem quanto na mulher e que é causada por um bacilo gram-negativo, um bastonete gram-negativo chamado Haemophilus ducreyi. O tratamento é feito com antibiótico, rapidamente se resolve, mas é uma lesão bem diferente da sífilis, que é uma úlcera indolor, conforme a família Tupi ouviu há 2 semanas atrás. Então, a sífilis, o tratamento penicilina benzatina, o Haemophilus ducreyi tem antibiótico, azitromicina, enfim, outros antibióticos que podem ser usados
para o tratamento dessa condição, que também é uma DST bacteriana, e o uso da camisinha pode prevenir tranquilamente a transmissibilidade dessas doenças de uma pessoa para outra, e procurar auxílio médico para resolver também é fácil de ser resolvido. Bom, próximo domingo, dia 2 de dezembro, vamos falar sobre o que, amigão? Pois é, no próximo domingo o seu amigo aqui vai estar representando o Conselho Regional de Medicina, que no momento ele preside, junto à Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro, num evento do Médico do Ano, que vai ocorrer na cidade de Vassouras, razão pela qual, generosamente, o Bruno Pascali, nosso amigo, virá aqui para falar de um assunto chamado distúrbio bipolar. Que bom. E aí eu já disse para ele, olha, mas não se anima muito não, porque no outro domingo eu volto, tá? Eu não abro mão. Vai ser um domingo só no ano todo, né? E aí a gente vai voltar àquela série da terceira idade. Regina tá lá confabulando para descobrir um assunto bem maneiro pra gente falar. Maneira é da época do Roberto Carlos, em ritmo de aventura. Família Tupi, um domingo abençoado. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. E até daqui a pouquinho no domingo debate às 11, né, meu amigão? Sim. Muitos assuntos pra gente conversar, graças a Deus. Até já, 9h45. Show do Heleno Rodai.